dores e continuará a falar através da palavra ministrada. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia para uma meditação nossa nesse dia, um dia de celebração, um dia de adoração a Deus. Abra sua Bíblia comigo em Isaías, capítulo 53. Os irmãos podem permanecer sentados. Isaías, capítulo 53. Nós estamos aqui para celebrar a morte de Jesus. A única morte que se celebra, né, irmãos? Ninguém celebra outra morte, a não ser a morte, porque esta morte nos deu vida, e nos deu vida com abundância. Isaías 53, a partir do versículo 4, nós vamos ler 4 versículos, e depois eu peço que você abra sua Bíblia em Mateus. Melhor, vamos por Isaías primeiro, depois vocês vão abrir outro texto para a nossa leitura. O texto diz assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Mateus capítulo 26, o verso 27 e o verso 28, 2 versículos complementar. Mateus capítulo 26, verso 27 e o 28. E tomando o cálice e dando graça, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isso é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Senhor nosso Deus, Pai, queremos nesta manhã te agradecer por esta celebração. Nós temos razão de celebrar, por esta imensa salvação que veio a nós, não méritos nossos, mas apenas a tua graça, a tua misericórdia sendo demonstrada pela humanidade. E nós somos gratos a ti porque nós alcançamos esta graça, alcançamos a misericórdia do Senhor. Queremos te agradecer por esse dia, Senhor, que celebramos e lembramos da morte do teu Filho amado, o sacrifício perfeito em nosso lugar. Nosso coração se alegra na tua presença. E por isso nós nos reunimos aqui hoje para oferecer este culto a ti, porque o Senhor é digno. O Senhor é digno de toda adoração, de todo louvor, de toda exaltação. Nós oramos a ti e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. O texto que nós lemos de Isaías apontava para Cristo. Aproximadamente 700 anos antes da vinda do Messias, Deus, na sua onisciência, digam comigo, Deus é onisciente. Deus é onisciente. Na sua onisciência, ele começa a revelar um plano. Ele já havia revelado no passado, desde o início, depois do pecado do homem, Deus começa a revelar esse plano. Mas aqui em Isaías, ele é mais preciso. Ele começa a dizer que esse que viria tomaria sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz hoje, você que é salvo, existe um preço pago para essa salvação. Você que hoje tem paz, um preço foi pago, não foi de graça. Nós estamos acostumados a receber presentes, parece que é de graça, né? Um presente, mas não é. Custou alguém alguma coisa. Natal está vindo aí, vocês vão receber presentes, vão dar presente, vai custar algo. O castigo que estava sobre nós era um castigo para uma eternidade. Não tinha expiração, não vencia.
O juízo estava já determinado, decretado sobre a sua pessoa. Nós éramos inimigos de Deus, estávamos distantes de Deus. Tudo o que fazíamos era errado aos olhos de Deus. Nada era aceito. Hoje na escola dominical, nós estávamos ministrando, o Paulo estava aqui conosco, e nós falávamos sobre esta redenção, sobre esse sacrifício. Irmãos, nós não tínhamos direito de passar, talvez, nesta calçada do lado de cá, porque aqui estava representava a presença de Deus. Nós não tínhamos nada para oferecer, mas aprove Deus enviar o seu Filho unigênito, aquele que padeceu e morreu por nós, e nos deu direito de não somente passar pela calçada, mas entrar pelas portas, e assentarmos, e louvar e glorificar o nome dEle, e servir a Ele. Nós não tínhamos direito. Todo serviço ao Senhor é um privilégio. Repita comigo, servir a Deus é privilégio. É privilégio. Nem isso podíamos fazer. Tem pessoas que reclamam. O pastor de novo pedindo para mim fazer a limpeza da igreja. Ou o pastor pediu de novo. Ou servir a Deus com os nossos dízimos. Irmão, você não tinha nada. Nós não éramos nada, nós éramos ninguém diante dos olhos de Deus, nós não éramos dignos de misericórdia, nós merecíamos a condenação eterna. Mas aprove Deus enviar o seu Filho. Isaías está falando aqui para que Ele tomasse sobre si as nossas culpas. Para que Ele tomasse o nosso lugar naquele madeiro, nos dando direito hoje de entrar aqui e poder levantar mãos santas e glorificar o nome do Senhor, porque nem isso podíamos fazer. Nós estávamos tão perdidos, mas tão perdidos, que não tinha jeito mesmo. Estava acabado. O homem pecou e foi destituído da glória de Deus. A Bíblia diz que todos pecaram, não foi Adão apenas. Ele foi o primeiro, mas nós seguimos o exemplo de Adão. Na carne nós pecamos, nós estamos destituídos da glória de Deus, mas um dia nós levantamos a nossa mão e recebemos a salvação. O dom gratuito de Deus nós recebemos e hoje estamos na casa do Senhor, glorificando a Ele, exaltando o nome dEle, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. A nossa vida precisa ser uma constante adoração a Deus, um constante louvor a Deus pelos seus feitos. Isaías fala praticamente 700 anos antes da vinda de Cristo, ele está dando relatos acerca desse Messias. Aí o texto que nós lemos em Mateus, está agora a promessa, a profecia se cumprindo. A última ceia, nós vemos ali Jesus já quase sendo entregue à morte. A Bíblia diz que ele tomou o cálice e deu graça. Você entende isso? Você entende o que Jesus estava celebrando ali? A sua vida. A minha vida. Mas era a sua morte. Jesus não pagou um preço, irmão, comprando alguns cordeiros para ser imolado para a salvação daqueles homens, ou para esta igreja. Jesus estava anunciando a sua morte. E ele diz, o texto diz, e tomou o cálice, e dando graça, deu-lhe dizendo, bebei dele todos, porque isso é o meu sangue. O sangue do Novo Testamento. O sangue de uma nova aliança. E você sabe, você que estuda a palavra de Deus, Deus fez várias alianças. Adâmica, noêmica, abraâmica, davídica e tantas outras alianças. E uma aliança substituía a próxima aliança. Agora o texto está dizendo que ele faz aqui uma nova aliança. Já não é a aliança da lei, que o povo servia através da lei, cumprindo a lei, que não podia se cumprir. Mas agora essa nova aliança, que era a graça de Deus, o favor imerecido, você não merece e não merecia a graça. Você foi alcançado pela graça. Nós não merecemos estar aqui, nós fomos alcançados por Deus para que estivéssemos aqui hoje. Nada acerca da salvação é méritos próprios. Não, nada. Deus não permitiu para que ninguém se gloriasse. Para que ninguém dissesse, eu achei, eu conquistei, eu consegui. E na escola dominical nós falamos um pouco sobre aquela cena onde o fariseu se apresenta no templo e o publicano ao mesmo tempo. E um orava a Deus de um jeito e o outro orava a Deus de uma outra forma. O
batia no peito e dizia: obrigado, Deus, que eu não sou miserável como este. Obrigado, ó Deus, que eu sou fiel a Ti, cumpro com a lei, eu dou os meus dízimos, não perco um culto. E eu imagino que aquelas palavras faziam com que o publicano sentisse pior ainda. Porque esse homem agora batia no peito e diz: perdoa-me que nem digno sou, pecador miserável sou. E a Bíblia diz que Deus ouve a oração do justo, ou melhor, ouve a oração do publicano, mas não ouve a oração do fariseu. Jesus está dizendo aqui agora que uma nova aliança já não é uma religiosidade. Ele está aqui dizendo que uma nova aliança na graça, na misericórdia de Deus, no favor imerecido, estava sendo estabelecida. E é isso que nós viemos celebrar nesta manhã. Esta aliança no sangue de Jesus. Por 4.000 anos, sacrifícios haviam sido feitos. Um cordeiro hoje, outro amanhã, um touro depois, um novilho. Forma de sacrifício que apontava apenas para o sacrifício perfeito. Mas o texto que nós lemos diz que como um cordeiro sem mácula, Isaías está falando isso, um cordeiro sem mácula, estava falando de Jesus. Veja, o texto vai dizer no versículo, eu não coloquei o versículo, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um desviava para o seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e não abriu a boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro. Como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Ele se entrega. É interessante perceber que quando eles buscam Jesus para levá-lo, para matar Jesus, para crucificar Jesus, a pedido dos romanos, eles encontram Jesus e Jesus não resiste. Ele se entrega. Não é isso que diz o texto? Como uma ovelha muda, diante dos seus tosqueadores, não abriu a boca. Em outras palavras, não se defendeu. Ele não buscou escapar ou sair daquela responsabilidade. Ele sabia a sua missão de vir a este mundo para padecer e morrer pelas nossas transgressões, pagar o preço da nossa dívida. E o sangue de Jesus que foi vertido na cruz do Calvário foi o que nos redimiu, que nos lavou, que nos fez quem somos hoje. Então, ao celebrar a ceia, nós queremos relembrar do preço pago pela minha vida. Por isso este culto é muito especial, não que o outro culto não seja. Mas esse culto nos fala de uma nova identidade, de uma nova aliança, de um novo começo para a humanidade. O sangue de Jesus é poderoso para curar. Nós já vimos isso. O sangue de Jesus é poderoso para salvar, para libertar, para proteger. O sangue de Jesus tem poder de transformar. Nós somos transformados. Nós não estamos aqui apenas cumprindo um ritual. Nós não estamos aqui por causa de uma religião, mas sim por causa de uma comunhão que foi estabelecida lá 2000 anos atrás, na cruz do Calvário. Nós fomos reunidos a Deus, redimidos, lavados no sangue do Cordeiro. Há poder nesse sangue para perdoar, para redimir. Enquanto a lei apontava para o seu pecado e apresentava uma condenação, o sangue de Jesus veio para nos purificar, nos limpar e nos perdoar. Louvado seja o nome do Senhor. O sangue de Jesus veio para libertar da maldição do pecado. Todos nós pecávamos e não tínhamos justificação. Hoje somos justificados diante de Deus por causa do sangue de Cristo que foi derramado por nós. Romanos capítulo 8, verso 15. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez atenderdes em temor, estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filho, pelo qual chamamos Abba Pai. Já não somos condenados, mas somos justificados. Já não somos apenas criaturas,
ou servos, mas somos agora filhos e chamamos o nosso Deus de Pai. Um novo direito. Jesus, a palavra do Senhor nos diz que Ele nos deu o direito de sermos feitos filhos de Deus, ou o poder de sermos feitos filhos de Deus. Você consegue distinguir a diferença entre criatura e filho? Você consegue distinguir a diferença entre servo e filho? Filho tem comunhão. O servo, ele está ali por causa do seu trato, podemos dizer assim, sua obrigação. Enquanto o filho está ali porque ele tem comunhão com o pai. O filho tem liberdade na casa do pai. Hoje eu imagino que você se sente livre para glorificar a Deus nesta casa. Somos livres. Temos um Deus que está pronto para ouvir a nossa oração. Um pai que está pronto para atender os nossos pedidos. Não é apenas um Senhor. Ele continua sendo Senhor. Porque também somos servos, mas somos filhos. Temos direitos que são especiais, nossos. Direitos dados pelo Deus que nós servimos, o Pai que nós temos. Nós somos resgatados da nossa vã maneira de viver. Hoje estamos na casa do Senhor, temos liberdade. Enquanto muitas religiões aí fora, eles não têm liberdade. Essa nova aliança no sangue de Jesus foi que nos uniu de volta a Deus. Você lembra do véu que separava? Existia um véu de todo tamanho que separava a humanidade de Deus. Mas quando Jesus, ele expira, ele entrega a sua vida a Deus, a Bíblia nos diz que o véu se rasga do alto a baixo. Mas eu quero abrir um parênteses aqui e dizer, existem muitas pessoas que estão do outro lado do véu, onde o véu não se rasgou ainda. O véu se rasgou para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aqueles que aceitaram a mensagem da cruz, aceitaram como um sacrifício por sua própria vida e receberam Jesus como seu Salvador. Estas pessoas têm comunhão com Deus. Essas pessoas vivem uma comunhão, um relacionamento direto com o Pai, porque o véu já não separa mais. O véu veio para mostrar apontar o nosso pecado. O véu veio para separar a presença santa, pura, verdadeira de Deus de um homem pecador caído. Mas quando Jesus entrega a sua vida e nós o recebemos, nós temos acesso ao trono de Deus, ao trono da glória, onde podemos estar ali falando com Deus, sabendo que Deus está atento e ouvindo as nossas orações. Aquilo que não era possível tornou-se possível. Como eu disse antes, nós não podíamos nem passar por essas ruas, se aqui estava a presença de Deus, mas hoje não, nós temos liberdade de entrar, levantar nossas mãos santas e glorificar o nome daquele que vive para sempre. A lei nunca foi complementada, nunca foi completada, em outras palavras. A lei em si, ela não trouxe solução. Ela apenas aponta que eu e você precisamos de um Salvador. Ela veio para, na verdade, calar as bocas. Em Romanos você encontra isso. A lei veio para calar os lábios dos homens. Para mostrar que nós éramos incapazes, somos pecadores e precisamos de redenção. E por isso nós precisávamos de Jesus, um cordeiro imaculado, um cordeiro perfeito, para ser entregue por nós. Nós vemos aqui que em Pedro, capítulo 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19, diz assim, sabendo que não foi por coisas corruptíveis, como prata e ouro, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais, mas pelo precioso sangue de Cristo, como um cordeiro sem defeito e sem mancha. É isso que nos uniu aqui hoje. É esse sangue, é essa dádiva, esse presente de Deus, esse sacrifício que nos une hoje, para celebrarmos a nossa vida, a nossa salvação. Veja bem, para os que estão em Cristo, em Jesus, são novas criaturas. As coisas velhas se passaram, tudo novidade, tudo se fez novo. Hebreus capítulo 10, versículo 16, diz assim, e este é o cordeiro que farei com ele depois daqueles dias, que farei com ele depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei em seu coração e as escreverei no seu entendimento. Acrescenta, e jamais me lembrarei dos seus pecados e de suas iniquidades.
Ora, onde há remissão destes, não há mais oferta de pecado, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Esse é o nosso ingresso para estar aqui hoje. Esse foi a paga do nosso pecado para nos dar condição de estar na casa de Deus, para glorificar o seu nome, para louvar o seu nome, para servir a Ele. O sangue de Jesus que nos transformou, nos fez novas criaturas. Poder de transformar. Quando aplicado em nossas vidas, nos purifica dos nossos pecados. O apóstolo Paulo dizia: eu que sou o principal dos pecadores, entendendo que foi remido pelo sangue de Cristo. Uma nova criatura, um novo começo. Hebreus capítulo 9, versículo 14, nós vamos ver aqui: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo sem mácula a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para que servimos ao Deus vivo. Não existe nada aceito diante de Deus se não for através do sangue de Cristo. Você estava perdido, eu estava perdido sem Deus no mundo. Mas o sacrifício de Cristo nos purificou de tal maneira, nos limpou de tal maneira que nos deu condição de oferecer sacrifício a Ele, de louvores, de adoração. Somos aceitos diante de Deus, somos recebidos diante de Deus. Interessante que Saulo, que perseguia a igreja, entendeu que ele era um pecador e que ele precisava de Jesus. Veja bem que Paulo, depois, como agora ele é chamado de Paulo, o apóstolo aos gentios, ele dizia que ser escravo de Cristo, aquele mesmo Cristo que ele perseguiu quando ele era religioso, fariseu, cumprindo a lei. Infelizmente nós podemos cair neste erro de tornarmos religiosos, praticando as obras como que se fosse apenas uma ordem de Deus, praticando como religiosos, onde nós esquecemos que nós temos mais do que uma religião, nós temos comunhão com o próprio Deus. E começamos a viver uma vida como se houvesse um véu que nos separasse de Deus. E começamos a trabalhar para buscar chamar a atenção de Deus para nós, quando nós já chamamos a atenção de Deus ao ponto dele enviar o seu próprio Filho a morrer na cruz do Calvário para nos salvar. Nós já temos a atenção de Deus. Nós temos a presença de Deus em nós. Veja bem, nós somos agora o templo do Espírito Santo, o próprio Deus habita em nós. Não somos religiosos apenas. Nós somos servos de Deus. Vivemos uma comunhão com Ele. As coisas velhas já se passaram. A velha aliança já não tem mais efeito em nossas vidas, mas nós vivemos uma nova aliança que é no sangue de Jesus. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Novo, novidade de vida. Já não da forma que éramos, distantes de Deus, longe de Deus, sem perdão. E buscávamos apresentar-nos a Deus de uma forma religiosa, para ver se houvesse aceitação. Mas nós já fomos aceitos. Jesus já padeceu, já pagou o preço pelos nossos pecados e nos deu salvação. O sangue de Jesus é poderoso. Isaías capítulo 1, versículo 18, diz assim: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão branco como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão branco como a lã. Está falando de Jesus, aquele que tinha condição de pagar o preço e perdoar os nossos pecados e nos santificar. Nós temos vida hoje em Cristo Jesus. Você pode glorificar a Deus por isso?
nós estávamos como nossos pecados, como a escarlata, sangue carmesim, vermelho, que apontava para os nossos falhas, os nossos pecados e as nossas dívidas, estavam constantes diante dos olhos de Deus. Mas hoje, quando nós nos reunimos aqui, Ele vê que nós somos lavados, remidos, e nossos pecados foram perdoados, somos agora limpos e estamos brancos como a lã, como a neve, nós fomos purificados. Estávamos condenados, estávamos predestinados à nossa eternidade sem Deus, ao inferno, mas Jesus veio para mudar o curso da nossa vida. Ele custou caro, Ele custou a própria vida, Ele se entregou por nós. Sem o sangue não há remissão de pecados, mas quando aplicado em nós, nós passamos da morte para a vida. Em Apocalipse capítulo 21, verso 8. Mas quanto aos medrosos e aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras, a todos os mentirosos, a sua sorte será no lago que arde de fogo e enxofre, que se é a segunda morte. Veja, nós estávamos nesse caminho. Esta era a rota que nós escolhemos. O nosso pecado estava nos levando ao sofrimento, à morte eterna, à segunda morte. Mas nós recebemos a Cristo. Jesus veio para entregar a sua própria vida para a redenção da humanidade. E nós fomos sensíveis naquele dia. Eu não sei como foi a sua experiência de salvação, quando você se converteu. Eu lembro muito bem da minha. Nós que estávamos andando caminhos, passos largos para o inferno, Deus usou pessoas para nos comunicar desta verdade. E de tantas vezes eu fui comunicado e não aceitava, desta vez eu aceitei, eu recebi. E o curso da minha vida foi mudado. Isso é razão para celebrar. Isso é motivo para glorificar a Deus. Nós temos razão de sobra. O fato de estarmos aqui, estarmos vivos na presença de Deus, isso é motivo de celebrar, de glorificar a Deus, de agradecer a Deus. Pois desde o primeiro instante da nossa vida, nós fomos tentados a desobedecer a Deus, pecar contra Deus. O nosso adversário não brincava, não está brincando ainda. Ele quer tirar você da presença de Deus. Como nós estamos fora da presença de Deus, Ele queria nos manter fora. Mas Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. O Senhor nos disse que o ladrão vem para matar, roubar e para destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. E nós fomos sensíveis e recebemos a salvação. Louvado seja o nome do Senhor por isso. O sangue de Cristo é poder para libertar o mais vil pecador. Não há pecado que te distancie demais ou suficientemente para que você não possa ser alcançado por Jesus. Jesus veio para dar a sua vida em resgate de nossas vidas. Em Gálatas nós encontramos: estáis, pois, firmes à liberdade com que Cristo nos libertou, e não fostes a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Veja bem, nós somos libertos da servidão, do jugo da servidão, do nosso cativeiro. Somos livres hoje para servir a Cristo, servir a Deus. E o apóstolo Paulo está dizendo: permanecei firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Quantas vezes nós ficamos preocupados com coisas do passado, como se fosse alguma coisa que pudesse interferir com a nossa salvação, quando nós somos livres, libertos pelo sangue de Cristo. Colossenses capítulo 1, versículo 13 e versículo 14. Eis que vos libertou, Ele vos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção pelo sangue e remissão de nossos pecados. Todos esses textos que eu estou lendo nos comprovam, nos afirma de tão imensa salvação, de um alto preço pago por redenção, para a nossa redenção. O sangue é poderoso para nos livrar. O sangue de Cristo é poderoso para nos transformar. O sangue de Cristo é poderoso para nos perdoar. Quantas vezes pessoas falam: pastor, mas eu sinto que eu não fui perdoado. Irmãos, o fato de você preocupar em ter sido perdoado, e isso te incomodar, é um maior sinal que você foi perdoado,
que você foi lavado. Essa preocupação não é natural do homem. Isso é obra de Deus, é o Espírito Santo que nos incomoda muitas vezes a estar bem com Deus e buscar a sua presença. E nós sabemos que Jesus, ele não se poupou, ele se entregou. Ele não buscou um outro método, mas o único método, que era entregando sua própria vida para nos libertar das trevas. Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para seu reino de luz. Louvado seja o nome do Senhor. Você já não está em trevas. Você está na luz de Cristo. Nós que fomos salvos, libertos, lavados no sangue de Cristo, temos que viver firmes na promessa de Deus. O Senhor está cuidando de nós, está nos ajudando cada instante. Nós somos mais do que vencedores, igreja, por aquele que nos amou. Jesus nos amou e se entregou por nós. Louvado seja o nome do Senhor. E o poder do sangue de Jesus não perde validade. Ele continua válido, continua salvando vidas, transformando vidas. Enquanto os cordeiros que eram imolados, era imolado um neste ano, e anualmente era oferecido um sacrifício no templo para a remissão de pecados. Jesus, como o cordeiro perfeito, uma vez por todas nos libertou, nos purificou, nos salvou, nos perdoou dos nossos pecados. Eu convido a você, ao participar da ceia hoje, que você lembre dos direitos que foi conquistado para você, a ti, naquele dia, na cruz do Calvário. O sacrifício feito na cruz do Calvário é o suficiente para nos salvar e nos manter salvos. Não perdeu a validade, não precisa ser repetido, porque era perfeito. Jesus se entregou por nós. E nesta manhã, ao celebrarmos a ceia, que nós refletimos, porque isso é o culto de ceia, é para a nossa reflexão, é um memorial, para que nós lembramos muito bem aquilo que Jesus estava dizendo aos discípulos. Lembra? Ele estava reunido com os discípulos para comunicar esta dádiva, esta graça que foi manifesta no seu sangue. Então, ao participar da ceia, valorize esse momento. Lembre do preço pago na cruz do Calvário. Lembre do sacrifício oferecido pelos seus pecados. O sangue de Cristo é suficiente. Não há pecado que o sangue de Cristo não possa perdoar. Ah, pastor, mas eu fui tão errando, eu errei tanto na minha vida. Veja Saulo, quando perseguia a igreja, aterrorizava a própria igreja, prendia os crentes, matava os crentes da época, e foi alcançado pelo sangue de Cristo, foi lavado e foi remido, tornou-se um grande servo do Senhor. Mas hoje, pastor, hoje não muda, o sangue continua valendo. Eu não sei como você entrou aqui nesta manhã, talvez pensando em coisas que aconteceram no seu passado. Eu quero dizer para você, eu quero reafirmar para você, o sangue de Jesus é suficiente para te perdoar. O sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário é suficiente para cancelar toda acusação, todo o pecado que você cometeu no passado. Eu fico triste às vezes vendo pessoas não participar da ceia, porque lá atrás, ou ontem, ou semana passada, ele pecou, ele falou algo que não devia. Irmãos, isso é para a nossa reflexão, para que você se arrependa hoje, e confesse a Deus, e participe da ceia. Quando nós celebramos a ceia do Senhor, nós pedimos que o homem examine-se a si próprio, e coma e participe do cálice do Senhor. Ele não é para a condenação daqueles que se arrependem, mas é uma condenação para aqueles que não se arrependem e permanecem no seu erro. Então, nesta manhã, quando você for participar da ceia, se alguma coisa está no seu coração, peça perdão a Deus. Tire aquele momento e fala: Senhor, me perdoa por ter falado o que não devia, por ter agido da forma que não te agradou. Eu prometo ser fiel a Ti. A partir de agora não vou fazer mais. E aí você participe da ceia. Eu quero convidar a você a colocar-se sobre os seus pés e nós vamos fazer uma oração juntos. E assim estaremos celebrando a ceia do Senhor. A lei veio para apontar o seu pecado. A lei veio para te condenar. Mas o sangue de Cristo veio para te libertar. Veio para te salvar. Veio para te dar liberdade. E nesse dia você é livre para celebrar a Cristo,
Curva-se à frente nesse momento e vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nesse dia nós nos reunimos na Tua casa para Te servir, para Te adorar, para bendizer o Teu nome. Meu Deus, estamos aqui também para participar deste banquete espiritual, onde aqui estaremos celebrando a morte do Teu Filho, até que o venha. Nós estamos aqui celebrando a morte do Teu Filho, que nos deu liberdade, nos deu salvação, que nos transformou em novas criaturas. Este culto de celebração, meu Deus, nós celebramos a morte do Teu Filho, que nos deu vida e vida com abundância. Eu quero pedir nesta manhã, Senhor, que o Senhor possa sarar todas as feridas dos corações, e que nós possamos, ó Deus, buscar cada dia mais ser fiel a Ti em obediência, obedecendo a Ti em tudo que o Senhor nos ordena, Senhor. Abençoa esta igreja, abençoa Teus filhos. Nós podemos ser fortalecidos, ó Pai, ao participar deste banquete. Nós oramos a Ti e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero convidar